Boa noite a todos. Eu sou a Tamara Kukiert, eu sou secretária da Comissão de Infraestrutura da OAB de São Paulo. É um prazer receber vocês no nosso segundo webinar sobre infraestrutura. Dessa vez, o tema é o projeto de lei número 2139, de autoria do senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, que institui um regime emergencial e transitório para os contratos públicos, para contornar os impactos da pandemia de Covid-19 no setor de infraestrutura. A ideia é justamente de proteger os contratos e garantir a continuidade na medida do possível. Para falar do tema com muita propriedade, eu agradeço a presença do Flávio Unis, que é mestre e doutor em Direito Administrativo, coordenador do mestrado profissional do IDP, advogado e sócio do Silveira Unis Advogado e assessor do senador Anastasia. Eu agradeço também a presença do Raul Borelli, que é advogado e sócio da Manesco Ramírez Pérez Azevedo Marques, Sociedade de Advogados, mestre em Direito pela USP e que colaborou na redação do PL, junto com o Flávio. E a Nara Merlotto, que é advogada, mestre em Direito e diretora da SP Parcerias, que atua na estruturação e desenvolvimento dos projetos de concessão, privatização e parcerias no município de São Paulo. Explicando um pouco da dinâmica do evento, nós vamos fazer uma exposição rápida, uma rodada de perguntas entre nós e em seguida nós já abrimos para as perguntas de vocês. Para fazer as perguntas, vocês podem fazer aqui no botão Q e A, que está aqui na barra, na parte de baixo da tela. E aí a gente recebe tudo e fala as perguntas com os devidos créditos. O evento está sendo gravado, ele será disponibilizado no canal do YouTube da Comissão de Culturas e Eventos da OAB de São Paulo. E também para todos os inscritos que estão perguntando sobre o certificado, todo mundo que se inscreveu vai receber o certificado. Nós só pedimos para que deixem o nome completo aqui no Zoom para a identificação correta da presença. É isso. Então, vamos começar. Flávio, muito obrigada pela presença. Quero te passar a palavra, espaço todo seu para contar mais sobre o PL, os seus objetivos, o contexto em que ele surge. Boa noite a todos, boa noite Tamara, Nara, ao querido colega Raul Borelli, a todos que estão aqui conosco. Quero agradecer o convite, a oportunidade de compartilhar com os senhores uma iniciativa do senador Anastasia que me parece extremamente relevante, porque vai ao encontro de algo que é muito caro para todos nós, especialmente em momentos como esse, que é a busca de um mínimo de segurança jurídica. Segurança jurídica em um cenário em que se apresenta uma situação realmente inesperada, né? Inimaginável até eu diria. Na verdade, a busca por o pano de fundo que mobiliza essa iniciativa, que é a segurança jurídica, pode começar a sua história, vamos assim dizer, pelo projeto de alteração da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Quando o senador Anastasia apresenta um projeto que teve a colaboração dos professores da FGV, em especial o professor Floriano e o professor Carlos Ari Sundfeld, o senador Anastasia buscou com isso, incrementou algumas ideias nesse estudo, exatamente buscando trazer para o regime jurídico brasileiro ferramentas e proposições que visassem dar o mínimo de garantias ao bom gestor público, aquele agente público que pretende fazer a coisa bem feita, mas que precisa de ter um arcabouço legislativo que lhes resguarde sob pena de eventualmente ser mal interpretado lá na frente pelos órgãos de controle, que muitas vezes lá na frente vão revisitar temas de forma descontextualizada e, portanto, vendo de uma forma descontextualizada, acaba por imaginar que haveria ali algum tipo de ilícito sancionável. Por isso que a LINDB, ela passa a exigir, vamos assim dizer, dos gestores públicos, dos órgãos de controle, do Poder Judiciário, portanto, a todos os agentes públicos lato sensu, que tenham um cuidado muito grande com a motivação de suas decisões e de seus atos administrativos, né? E alguns regramentos, como aquele que é inaugurado no próprio artigo 20 da LINDB, dizendo que não basta decidir com base em valores abstratos, sem considerar as consequências práticas da decisão, ou mais adiante,
quando fala que deve ser consideradas as alternativas colocadas para o gestor público, ou mais adiante, quando fala que devem ser considerados todos aqueles obstáculos que estão impostos ao gestor público, à luz dos encargos e das obrigações das políticas públicas que estão sob a sua batuta. Isso tudo deve ser considerado e devidamente motivado e colocado na justificativa de suas decisões, de modo a respaldar as decisões que tenham que lidar com o inesperado, com aquilo que o legislador muitas vezes não dá conta. Eu costumo dizer que a norma abstrata, ela dificilmente dá conta da aplicação dela, por duas razões muito simples. O legislador, ele tem tempo e inteligência finitos. O legislador não consegue antecipar todas as nuances de um caso concreto para poder já dar uma resposta de pronto num juízo abstrato e, com isso, eximir o intérprete do direito da possibilidade do erro, né? Da possibilidade do não saber, né? Da dúvida excusável, enfim, uma série de circunstâncias como essa. E também isso acontece tanto nos atos administrativos estrito sensu, como também nos atos negociais, nos contratos, nas alterações contratuais que muitas vezes se fazem necessárias em função exatamente de um contexto datado e contextualizado que se apresenta para o ser humano em determinado momento e ele é obrigado a decidir, a agir, etc. E tal. Bom, o contexto da LINDB já indica isso, já anuncia a importância de se reconhecer esse ineditismo da vida e a necessidade de que as decisões passem a ter um maior cuidado com o contexto. Dizendo isso, todos poderíamos imaginar, então, Flávio, se lá há regras, inclusive, relativamente à alteração contratual, e se esse é o pano de fundo, será que precisaríamos do PL 2139? Será que não daria para pegar o gancho exatamente da LINDB, à luz de todo esse cenário que nós temos aí de situações tão evidentemente inusitadas, inesperadas? E, portanto, qual a razão de precisarmos de um regramento tão minucioso ou mais minucioso do que aquele que nós já temos? É que, realmente, infelizmente, nós nos deparamos com uma jurisprudência ainda, especialmente em matéria matéria de controle, uma jurisprudência ainda muito... Como é que faz, hein, gente? Para se criticar elogiando. Muito insegura sobre o tema e eu diria muito distante dessa realidade que o gestor público brasileiro vivencia. Nós estamos falando de um país continental com mais de 5 mil municípios, com realidades absolutamente diversas, de toda espécie, não é? E a tentativa de censurar certas medidas sem considerar certos aspectos concretos e nuances do caso concreto, acaba por levar a situações muito complicadas. Vocês imaginem que é ato de improbidade administrativa, violação a princípios. Olha que tipificação tão fluida. É o caput do artigo 11. E vejam que a jurisprudência diz que basta um dolo genérico, confundindo dolo genérico com mera voluntariedade. Isto é, por exemplo, se um prefeito assina o contrato e há algum vício no processo licitatório, é como que assinar o contrato significasse preencher o requisito do dolo, quando, na verdade, o dolo é a intenção dirigida ao fim ilícito e não a voluntariedade. A voluntariedade é o fato de ele ter assinado o contrato e quis fazer isso. Mas entre isso e desejar buscar um ilícito e mirar um ilícito, tem uma distância muito grande. E muitas vezes, isso é negligenciado pelos órgãos de controle. Então, vamos imaginar, então, que muito embora tenhamos evidências fáticas de situações como essa que estamos vivenciando de pandemia mundial, global, ainda assim possa se questionar o valor que se comprou de determinado equipamento, ou, por outro lado, que se possa questionar uma alteração contratual que venha a ser feita para além dos limites previstos na Lei 8666, por exemplo, ou que se tenha que remanejar a equação econômica financeira de um contrato, ou que tenha que suspender obrigações, ou seja, situações que, num primeiro momento, vão contra a lei ou contra aquela situação ordinária e normal
imaginada pelo legislador, e que demandaria uma interpretação sistemática dessa norma com tantas outras para que se pudesse aí sim dar respaldo a uma decisão, vamos dizer, criativa e inovadora diante de algo tão inusitado. Será que nós poderemos dar segurança jurídica aos agentes públicos a assinarem esses aditivos contratuais? Será que nós conseguiríamos dar essa segurança jurídica considerando esse pano de fundo de decisões judiciais e órgãos de controle que muitas vezes já pressupõem o mal feito na conduta do agente público? E vejam, senhores, que o mal feito ele tem conluio, ele tem desvio de finalidade, e isso, embora possa às vezes ser difícil, é possível de ser comprovado. Então ninguém aqui defende o mal feito ou de criar dificuldades para punir o mau gestor. Pelo contrário, eu até acredito que por mais boas que as leis sejam, elas nunca conseguirão evitar a criatividade e a sacanagem humana. Então isso Agora, esta lei não pode inibir e amarrar o bom gestor para impedir que ele enfrente situações tão adversas e dê uma resposta para a sociedade, sob pena de quem padecer efetivamente é aquele que depende do serviço público lá na frente. Então, o projeto ele vem especificar então certas circunstâncias, apresentar ferramentas, apresentar requisitos como, por exemplo, de exigir para eventual alteração do contrato, para eventual alteração da equação econômica financeira do contrato, a iniciativa, seja do particular, seja da administração pública, mediante estudo que é chamado de plano de contingência, em que se esse plano de contingência venha também com uma justificação econômica para demonstrar efetivamente qual é o impacto que esse momento que nós estamos vivendo da pandemia afeta aquele contrato e aquela execução contratual. Tendo como objetivo, primeiro, manter a execução do contrato. O que se pretende é fazer um esforço hercúleo de se manter a execução do contrato. E não simplesmente, diante dessas circunstâncias, pararem as obras, pararem os serviços e terem argumentos, seja de um lado, seja do outro, para dizer a culpa não foi minha, paciência, e quem fica desassistido é lá na ponta. Então era preciso que se pensasse quais são os requisitos, qual é o rito procedimental, quais são os requisitos mínimos que nós temos que exigir para que se dê segurança jurídica, seja para o agente público que vai assinar esse aditivo, que vai assinar essa nova pactuação, e seja para o agente privado, que também vai ter segurança de que ele está respaldado na norma, que não vai vir uma suspensão daquilo mais adiante, ou até mesmo um controle desfocado dessa realidade. Eu cumprimento o professor Marcos Pérez, a quem agradeço imensamente pelo convite, por estar aqui. É uma honra para mim, professor. Estou aqui comentando com os colegas sobre o pano de fundo que inspirou o projeto e falando para eles sobre a ideia de segurança jurídica que já começou com a senadora Anastasia, lá na LINDB, né? E aí eu estou tentando compartilhar com eles a importância de termos um projeto que apresente as ferramentas, que apresente os mínimos contornos que devem ser preenchidos para que se possa fazer uma alteração num contrato em momento de tamanho ineditismo, de modo a preservar a continuidade do contrato, mostrando que o objetivo é este. Também vocês, pela leitura do projeto, verão que não há nenhuma tentativa de que haja uma vinculação, uma obrigação, seja de A, seja de B, como se o sujeito fosse obrigado a aceitar as condições de A ou outro obrigado a aceitar as condições de B. Não, há uma comungação de esforços, tendo como pano de fundo, vamos manter o contrato? Vamos. Para isso, o que nós precisamos? Nós precisamos de estudos que demonstrem qual o impacto econômico, em razão da pandemia, nessa avença, nessa execução contratual. É esse? O que precisa mudar? Quais obrigações precisam ser suspensas? Qual é o quantitativo que vai ter que ser alterado, ainda que para além da Lei 8666? Isso tudo devidamente motivado, intimando os órgãos de controle, né? Não sendo necessária a homologação deles, mas intimando, notificando, apresentando as razões para que se possa ter a maior transparência possível, maior clareza possível, de modo a se preservar esse contrato, a prestação do serviço público, e, enfim, isso avança e o projeto prevê, e o Raul vai poder falar disso, em matéria de concessões públicas, que tem as suas nuances e que o projeto também apresenta. Há algumas preocupações, porque o projeto, mesmo lá no parágrafo 2º do artigo 6º, prevê a possibilidade de uma nova equação econômica financeira do contrato,
Alguns poderiam alegar, ora, isso é inconstitucional, porque a Constituição prevê que tem que ser mantido na época que foi feita a licitação. Então, vejam bem, essa alteração da equação econômica do contrato não é uma desfiguração do contrato. Não é o sujeito que está contratado para fornecer caneta vai fornecer tijolo, não é? Não é uma desfiguração, evidentemente. E isso está respaldado por um princípio antecedente muito maior, que é a prestação dos serviços públicos, não é? Que é o respeito ao erário, ao não desperdício, né? A necessidade de se atender demandas sociais importantes e relevantes, né? E que, se isso implica numa mudança mais drástica da equação econômica financeira, é preciso, então, que nós tenhamos um pano de fundo fático tão drástico quanto. E, em princípio, a pandemia mundial está nos revelando esse cenário. Mas, ainda assim, o projeto não se contenta com uma vagueza para dizer, olha, tendo em vista a pandemia. Não, ele exige plano de contingência, justificativa econômica, não é? E comunicação aos órgãos de controle, não é? A possibilidade, portanto, de uma recomposição contratual em função daquilo que foi devidamente demonstrado. E, portanto, nós entendemos que ele, à luz também do que foi feito relativamente ao projeto em matéria de contratos privados, também de autoria do senador Anastasia, que também tentou mitigar um pouco os efeitos, tentar preservar aquilo que o senador falou o tempo todo, preservar a execução dos contratos, porque obra parada até você depois iniciar uma outra, ou um serviço novo, a parte de regra, isso efetivamente é um desperdício enorme e na ponta quem perde é o cidadão. Então, me parece que esse é o pano de fundo, né, que informou e inspirou a todos para que pudesse fazer essa proposição e que teve a ajuda aí do Raul, de colegas do Raul e de tantos outros aí que tiveram interesse em contribuir para essa iniciativa. Eu agradeço muito, muito mesmo a oportunidade de estar aqui debatendo com os senhores e estou à disposição para a gente seguir adiante. Vamos lá. Marcos, você chegou agora, quer comentar? Não cometeria essa indelicadeza de sair comentando aqui, tendo chegado agora. Eu deixo você na condução dos trabalhos, no finalzinho eu dou meus palpites, tá bom? Só quero saudar o Flávio, que há algum tempo eu não vejo. Eu estava pensando aqui que eu estou no ambiente da minha sala, tal, onde nós almoçamos há um tempo atrás. Então é como se você tivesse vindo de novo aqui em casa. Então... Não tanto, né? Porque aquela comida maravilhosa eu não vou poder degustar, mas voltarei em breve. Então já fica feito o convite para vir pessoalmente assim que essa pandemia desgraça acabar, né? Mas obrigado, viu, Flávio, por ter acedido em vir falar aqui na comissão. E eu vejo que a gente tem um público bastante bom já, então vamos voltar para os trabalhos. Obrigado você também, Nara, que é nossa comissária mor, né? E obrigado, Raul, que é praticamente meu irmão mineiro aí, que veio aqui dizer por que fez isso aí junto com o Flávio lá. E como é que tá? Não sei se você falou, Flávio, mas como é que tá a tramitação? O senador está trabalhando para, na reunião de líderes, tentar já agendar o dia da votação no Senado. Ainda não aconteceu essa deliberação, mas ele está tentando e nós não teremos recesso, então o trabalho está nessa fase, de já sair com uma pauta de votação para este mês ainda. Vamos torcer. Tá bom. Tamara, obrigado. Vamos lá. Raul, posso compartilhar a tela aqui para sua apresentação? Pode, Tamara, por favor. Eu queria primeiro dar boa noite a todos e todas, né, que estão participando do evento. Minhas saudações especiais aos meus colegas de mesa, né? Agradecer ao Marcos e à Tamara pela oportunidade de estar presente no evento, fico muito lisonjeado. Saudações ao Flávio, meu conterrâneo aí do sul de Minas, e com quem já tive a oportunidade de trabalhar. E também Nara, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos também. Vai aí meu alô especial. Não poderia aqui deixar de dar um alô especial ao Caio Loureiro, acho até que ele está nos ouvindo aí, que teve participação fundamental também na construção aqui das sugestões para o projeto.
e aí pelas limitações aí naturais de espaço do evento, ele não pôde estar conosco, mas está nos ouvindo. Bom, se você puder colocar o slide, Tamara, eu tomei a liberdade de produzir aqui um slide muito singelo para tentar fazer um resumo estrutural do que a lei veicula, né? Aí quem está em casa também tem a liberdade de acessar o projeto de lei pela internet e ir acompanhando. Eu acho que uma primeira observação relevante a ser feita, nesse rápido panorama que aqui eu vou tentar apresentar a vocês, é que o PL ele não teve o objetivo de criar uma regra geral, uma regra abstrata, definitiva, de reequilíbrio final e absoluto, né, para os contratos impactados pela pandemia. Não foi esse o objetivo do PL. O PL, de outro lado, teve um foco concreto em conceber ou tentar apresentar medidas que poderiam ser chamadas de medidas transitórias ou imediatas, voltadas para assegurar a sobrevivência do contrato, né? A permanência do contrato, até que um efetivo reequilíbrio, uma repactuação em maior escala possa ser realizada. É claro, né, ninguém duvida aqui da plausibilidade de um reequilíbrio completo e definitivo em função do evento pandemia. Que seria uma tarefa, acredito eu, creio que falo pelos demais participantes dessa empreitada, seria uma tarefa muito complexa você tentar definir uma regra padrão de reequilíbrio para contratos que são impactados de maneira distinta pela pandemia. Diferentes tipos de contrato vão sofrer diferentes tipos de efeitos. Um contrato, uma PPP administrativa de hospital, por exemplo, sofre um efeito diferente de uma rodovia, né? De um lado, no hospital, eu vou ter provavelmente um aumento da demanda pelos serviços, uma provável pretensão do poder público para alteração das condições de prestação do serviço no hospital para se adaptar à realidade da pandemia, quem sabe a novos leitos de UTI, por exemplo. Já numa rodovia eu vou ter um cenário completamente distinto, eu vou ter uma queda bruta na demanda, ou brutal, a gente viu isso nos aeroportos, por exemplo, e além disso, diferentes contratos vão ter diferentes regras de alocação de riscos, diferentes métodos de determinação ou de identificação do desequilíbrio. Então, tudo isso levou e justifica, no primeiro momento, esse projeto focado para medidas mais imediatas. Aí sim, uma seara mais fácil para se produzir regras mais gerais e, portanto, esse é o objetivo do projeto, aplicáveis a toda a administração direta e indireta de todos os entes federados. E uma proposta de lei que tem como fundamento, evidentemente, a prerrogativa da União de traçar normas gerais sobre contratos administrativos. E justamente para tentar produzir um regime que seja aplicável a essa dimensão enorme, né, de destinatários, é que o projeto, e é importante destacar isso, trabalha muito com uma estrutura facultativa, quer dizer, ele faculta aos agentes públicos e privados a depender de determinadas circunstâncias e da devida motivação a tomada de certas medidas em relação aos contratos voltadas justamente para a preservação dos contratos. Então, temos aí no artigo 1º a vigência e a abrangência do contrato, que são todos os contratos administrativos em vigor na data de publicação do projeto de lei. E o objetivo aqui não é focar a aplicação dessas medidas ou aplicar as medidas somente durante o período formal de urgência ou emergência decorrente da pandemia, mas permitir que essas questões essas ferramentas, como bem disse o Flávio, sejam utilizadas mesmo após a vigência formal desses períodos de urgência ou emergência, desde que comprovado, né, que o impacto tratado se refere à pandemia do Covid. Aí, na sequência, nós temos os artigos 2º a 4º do PL, que eu diria que eles são disposições gerais que se aplicam a qualquer tipo de contrato. O Flávio já nos ofereceu uma visão geral dessas questões. Então, nós temos aí a possibilidade de apresentação, seja pelo particular, seja por determinação do poder público, de um plano de contingência a respeito do contrato,
que vai indicar, na visão do privado, do particular, quais as medidas essenciais que ele entende cabíveis para assegurar a sobrevivência imediata da contratação, né? Repactuação de obrigações, enfim, uma série aí de propostas que ele pode fazer nesse âmbito, né? A administração vai examinar esse plano de contingência e discricionariamente vai decidir se essas medidas são cabíveis ou não. E aí é importante dizer que a descrição que está no PL ela é exemplificativa, né? Ela pode decidir pela suspensão momentânea da execuibilidade de sanções para diminuir os ônus momentâneos ali do contratado, né? Que precisa de preservar suas forças para continuar a prestar os serviços. Como disse o Flávio, pode haver uma alteração de quantitativos que vai além dos limites da Lei 8666, e desde que haja acordo entre as partes para que o serviço essencial seja preservado. E nos contratos que trabalham com sistemas de indicadores que afetem sua remuneração ou que compõem o rol de obrigações do privado, esses contratos podem ter seus indicadores revistos ou até mesmo suspensos, se justificado ali no momento ou em razão da pandemia. Ao lado dessas disposições que eu chamaria de gerais e aplicáveis a todos os contratos, nós temos também dispositivos específicos para contratos de concessão. São os artigos 5º e 9 da proposta. E aí, nesse aspecto, a proposta busca destacar ou trabalhar com elementos estruturais que são próprios desse tipo contratual. Então, aqui pode haver, por exemplo, a flexibilização do pagamento de valores de outorga, né, postergação desses pagamentos, de receitas alternativas que eventualmente sejam compartilhadas nos termos do contrato entre o privado e o poder público, né? Isso é muito comum nos contratos de concessão. Você tem ali uma regra de partilha de receitas alternativas, né? Não são as receitas principais do contrato. Então, o PL possibilita que você desonere o concessionário da entrega dessa partilha, justamente para ele ter mais liquidez, ter um fluxo de caixa para honrar suas obrigações e preservar o serviço essencial. Igualmente, a possibilidade de postergar pagamentos de encargos de fiscalização ou congêneres, desde que previstos no contrato, né? Aqui, e encargos setoriais também. Aqui o PL teve o cuidado de não afetar eventuais encargos que tenham natureza tributária, né? Não foi desejo do PL alterar a estrutura tributária incidente sobre o contrato. Como eu disse, o grande objetivo aqui é dotar o concessionário de um fluxo de caixa que permita a ele atender os aspectos essenciais do desempenho dos serviços. Para facilitar o controle, né? O PL nunca deixou de ter atenção a isso, como bem disse o Flávio. Há uma regra que determina que essas receitas, se não utilizadas, né, na prestação da atividade essencial, elas vão ficar alocadas numa conta reservada, que vai poder ser acessada pelos órgãos de controle, fiscalizada, etc. Esses valores, né, após esse período de maior urgência, se houver ainda o saldo remanescente nessa conta, o poder público tanto pode decidir, nos termos do PL, pela aplicação desses valores aos objetivos originários, né, que existiam na época do período, vamos dizer assim, de normalidade do contrato, quanto usar esse saldo para uma eventual repactuação futura e mais definitiva dos termos do contrato. E, dando um pulinho aqui na estrutura do PL, acho que, pela afinidade com o tema das concessões, vale mencionar o artigo 9º, que buscou justamente criar algumas balizas para evitar que medidas excessivamente populistas, né, pudessem impactar definitivamente os contratos de concessão. Que medidas são essas? Então, sempre que houver necessidade justificada de alteração das condições de percepção da tarifa pelo concessionário, né, redução da tarifa em benefício do usuário que também está premido, né, pelas dificuldades econômicas advindas da pandemia ou de outros preços públicos associados ao contrato de concessão, essa decisão, né, do concessionário,
precisa ser, perdão, do poder concedente, né? Ela precisa ser motivada, né? Tem que estar baseada em ato normativo do titular dos serviços, evitando, nesse contexto, aquela situação em que diferentes entes federados vinham tentando alterar o regime de percepção de receitas de contratos que não se encontravam na sua esfera de gestão, né? E ao lado dessa justificativa, desse fundamento normativo para a tomada desse tipo de medida, na medida do possível, evidentemente, a apresentação de compensações ao concessionário, né, em função dessa redução de receita, que podem envolver alteração da contraprestação pública, se for uma concessão patrocinada, a realização de indenizações específicas, de aportes, enfim, toda uma série de compensações que já são tradicionalmente verificáveis em contratos de concessão. Passamos, então, né, aos artigos 6º e 7º, que são artigos que tratam do reequilíbrio dos contratos, né? O artigo 6º, da verdade, ele busca indicar o seguinte: olha, essas medidas adotadas no contexto do PL 2139, elas próprias reconhecem que são causadoras de alterações na equação econômico-financeira do contrato. Então, na medida do necessário, os efeitos das medidas adotadas vão ser recompostos. Como disse o Flávio, o PL faculta também que as partes, por meio de acordo, possam definir uma nova equação econômico-financeira do contrato. E aí, efetivamente, reformulando os parâmetros de prestação de serviço. Eu tive a oportunidade de já ouvir e ver algumas falas do Marcos a esse respeito, um seminário que foi feito pela Fundação Arcadas sobre o tema dos contratos administrativos e o impacto, né, decorrente da pandemia do Covid. E eu concordo com o Marcos que nessa seara, desde que você preserve a essência da prestação, o objeto do contrato, aqui a possibilidade de repactuação para assegurar a permanência do contrato é ampla. Ela pode envolver desde a alteração da matriz de riscos, alteração de obrigações, alteração do sistema de desempenho, enfim, tudo que for justificável para preservar a avença. É claro que isso tudo vai ter que ser motivado, como disse o Flávio, isso tudo, evidentemente, vai estar sujeito ao escrutínio dos órgãos de controle, né? Nada vai ser, nenhuma decisão vai ser gratuita, ela precisa ser devidamente motivada. E justamente para não descurar desse aspecto, é que o artigo 11 do PL, ele não está citado aí no slide, ele prevê justamente o envio, né, das decisões tomadas pela administração pública aos órgãos de controle, e se os responsáveis, os gestores, né, as administrações responsáveis, assim, possuírem, né, no seu quadro ali gerencial sites e mecanismos de transparência, esses mecanismos terão também ser utilizados para permitir o controle social e o acompanhamento pela população dessas medidas. Tá? Passando à parte final do PL, o PL prevê também que, se não houver condição de continuidade do contrato, é possível as partes optarem pela sua rescisão amigável. Acho que isso é um dispositivo importante, porque salvaguarda o particular de, mais tarde, não ser punido ou não ser pressionado por decisões de órgãos de controle pelo ato de rescisão. Não é? Essa rescisão não pode ser vista como uma rescisão motivada pela inadimplência do privado, ali sem forças econômicas incapaz de desempenhar as tarefas previstas no objeto contratual, e sim uma rescisão motivada por um contexto completamente extraordinário, como foi dito mais cedo, e que justifica, portanto, a concordância do poder público com a extinção contratual. E para facilitar todo esse processo de gestão, de tomada de decisão, o PL também tentou e previu a possibilidade de que os contratos sejam aditados
para a inserção de mecanismos de solução de controvérsias, arbitragem, mediação e até mesmo dispute boards que poderiam ser cogitados para uma atuação mais constante durante o período de crise. Então, acho que com isso fica aí um resumo bem rápido das ferramentas, como disse o Flávio, que estão à disposição e colocadas à disposição por meio do PL. Eu acho que agora vale a pena ouvir aí a Nara e suas impressões sobre a aplicação prática disso tudo na vida da administração, né, Nara? Estava sem o som aqui. Boa noite a todos. Queria agradecer ao Marcos e à Comissão de Infraestrutura da UB pelo convite, e também tanto ao Fábio como ao Raul pelas excelentes exposições. E aproveitando então aqui a passagem da bola, só queria rapidamente apresentar a São Paulo Parcerias e o papel dela na estruturação dos projetos, porque acho que tem uma variedade de arranjos institucionais nos mais diversos entes federativos. A São Paulo Parcerias, ela é a unidade estruturadora dos projetos de concessão e PPP aqui do município de São Paulo. Ela é vinculada à Secretaria de Governo, que tem atuado como poder concedente, ou então, conjuntamente como poder concedente com as secretarias FIM. Então, a gente atua principalmente na estruturação dos projetos e tem também agora começado a dar um suporte às unidades FIMs na estruturação já e na organização e também padronização dos fluxos e dos procedimentos e metodologias que serão aplicados quando a conta do impacto de toda essa crise vier. E então, nessa linha, acho que é só importante destacar que nós assessoramos, nós não assinamos, né? No sentido de não somos os decisores aí. E acho que eu gostaria também de destacar a importância, assim, ler o PL, por mais que pudéssemos conjugar todas as disposições da LINDB com as boas práticas aplicáveis à concessão, nós sabemos a realidade do controle no Brasil e acho que esse regime emergencial trazido pelo PL, ele traz sim uma grande segurança para os gestores. E acho que teve uma inteligência muito grande no parágrafo 2º do artigo 1º em não fazer um recorte temporal, mas prever a aplicação dos dispositivos do PL aos efeitos decorrentes da crise, independentemente de quando da sua verificação. Assim, uma vez demonstrado que decorre da crise, para não limitar ao período aqui em que nós estamos em quarentena, por exemplo, né? Isso, com certeza, não estivesse consolidado em um dispositivo legal, viria a ser questionado futuramente. Nós sabemos também quão demora, muitas vezes, todo um processo de aferição do desequilíbrio e recomposição do equilíbrio contratual. Então, deixo já meu elogio, da perspectiva de quem acompanha os gestores. Acho que é uma grande iniciativa, porque a gente sabe como é heterogêneo o controle no Brasil, como isso varia, às vezes, dentro de um mesmo órgão de controle, entendimentos, e entendo que essa positivação é muito bem-vinda. Feito isso, queria também fazer uma consideração no sentido de que a gente sabe que o impacto será grande em alguns setores, mas também a gente ainda não consegue mensurá-lo, né? Nesse sentido, torço muito para que o PL seja aprovado né, em tempo, para que ele sirva como fundamento para todos os ajustes que virão a ser feitos de respaldo. Nesse sentido, eu queria salientar algumas coisas positivas, né, antes de entrar nos aspectos que nós entendemos de maior impacto. A gente tem, a despeito de toda essa crise, verificado algum movimento no mercado e ainda interesse da iniciativa privada nos projetos. Nessa linha, nós tivemos recentemente aqui no município de São Paulo a licitação do mercado municipal, o Mercadão, acompanhado do Quindio. Foi uma disputa com competição, com 3 interessados e um elevado ágio. E temos diversos projetos em consulta pública, como do Parque Trianon e Mário Covas, Parque Chuvisco, que
estão em vias de ter seu edital definitivo publicado, também Viaduto Antártica, que é uma permissão de uso, bem como a concessão do AMB. E esses projetos têm movimentado o mercado. Então, a despeito de toda essa celeuma criada em face dos impactos que os projetos estão sofrendo com a Covid, eu entendo que é positivo assim, que nós já estejamos sinalizando positivamente para o mercado, no sentido que há sim segurança institucional no mercado de concessões e PPPs, e essa sinalização vem sendo construída tanto por conta de um marco legal que vem se consolidando e se faz sólido, de medidas como esse projeto de lei, bem como com sinalizações positivas dos entes federativos que têm honrado, em geral, todos os contratos. Então, feita também essa consideração, acho que vale dizer que fazendo uma análise do PL, a gente poderia questionar que, olha, mas constam aqui previsões que talvez já existam em diversos contratos, né? Nós, por exemplo, buscamos sempre colocar a maior parte de cláusulas que prestigiam a consensualidade nas minutas contratuais. Nós temos na nossa cláusula de reequilíbrio a previsão de acordo entre as partes, nós temos uma cláusula padrão de todos os contratos aqui do município de acordo completo, que deixa expresso que os contratos são contratos relacionais e prestigiam assim também a consensualidade, mas talvez nem sempre só disposições contratuais sejam suficientes para empoderar o gestor, inovar e encontrar uma solução mais eficiente e ótima para a administração pública, prestigiando assim o interesse público. E nessa linha, acredito que ter embasamento legal e jurídico é muito salutar. Então, deixo meus parabéns e congratulações aos autores do texto, também ao senador Anastasia e ao Flávio Nunes pelo trabalho. Acho que é uma pauta muito relevante. Acho que nessa linha podemos seguir para as perguntas. Vamos lá. Marcos, você quer fazer um comentário? Ou posso passar para as perguntas? Já tenho uma. Pode passar para as perguntas, Tamara. Tá. Eu queria que vocês contassem um pouco mais sobre a relação entre o artigo 6º e o artigo 7º do projeto de lei. Eu queria entender um pouco melhor como é que funciona a recomposição ao final da pandemia e o reequilíbrio a uma nova equação econômico-financeira do contrato, como eles se conversam. Posso começar, Flávio? Legal. O artigo 6º, o objetivo principal dele foi, como eu disse mais cedo, demonstrar que mesmo os efeitos das medidas, né, as medidas são alterações na vida normal, as medidas paliativas, as medidas de sobrevivência transitórias, elas são alterações na vida normal do contrato. Então, mesmo essas medidas, o efeito delas nos contratos deveriam ser avaliados e, eventualmente, acomodados no médio e longo prazo. Quando o artigo diz que é preciso esperar o período da pandemia para que essa verificação seja feita, ele não impede em absoluto que, em casos de emergência, isso pode ser feito imediatamente, né? O próprio dispositivo, acho que o parágrafo 1º do artigo 6º indica isso. Já o artigo 7º, Tamara, ele já buscava definir melhor as condições para que um pedido de recomposição mais amplo fosse feito pelo privado, né? Um pedido de recomposição, ou não apenas de mera recomposição, mas de efetiva alteração do equilíbrio original do contrato, voltado para preservar a existência desse contrato. Eles têm uma relação quase que de sucessão, eu diria. Do modo como eu vejo, a aplicação desses artigos, acredito eu, na prática, vai ser dinâmica, né? Você vai ter situações em que você aplicou as medidas emergenciais e o efeito delas vai ser imediatamente considerado na construção de uma nova relação entre as partes para o futuro. Quer dizer, acho que cada caso vai ser um caso concreto
uma análise concreta a fim de identificar o melhor procedimento de recomposição contratual. Né? É preciso entender que é no momento agudo de imprevisibilidade que se tenta dar o mínimo de contorno a essa nova formatação. Pretender que se possa atingir a essa nova equação e, ao mesmo tempo, ter precisamente a noção de todos os efeitos disso a médio prazo, em determinados tipos de contrato, e dada a complexidade do objeto contratual, isso pode se revelar impossível. E o que faz a gente continuar caminhando junto é a possibilidade disso ser reconhecido adiante. E é esse caminho que se abre no artigo 7º e que se é reconhecido preliminarmente no artigo 6º. Então, eu acho que é isso que nós temos que compreender. E alguns, a depender da complexidade do contrato, isso pode já ser resolvido, vamos assim dizer, numa sentada, né? Numa justificativa que se coloque, que se desenhe, tem daquele desenho, aquela moldura, aquele tipo de objeto. Em outros, não. Em outros, isso pode ficar para um momento futuro que está aí devidamente reconhecido no artigo 7º. Eu acho que é um pouco por aí. Eu penso que em alguns setores é possível que esse normal, né, ele não seja retomado nunca mais, né? Porque os hábitos vão mudar, né? Então, o setor mais relacionado aí ao turismo, tal, às viagens de negócio, acho que aeroporto deixou de ser o negócio que foi um dia, né? Dificilmente vai voltar a ser o que um dia foi, a não ser com muito e muito crescimento econômico no futuro. Então, eu tenho um receio que, se a gente não tiver mecanismos como esses que vocês estão pensando, né, e que inspiraram o projeto, né, eu dou um jeito agora, né, salvaguardo a situação agora, mas faço uma discussão mais profunda mais à frente, o mais à frente não vai nem existir, né? E o mais à frente pode ser que ele seja inspirador no seguinte sentido: olha, eu preciso rever o contrato nas suas bases, né? Eu preciso rever tudo, eventualmente até acabar com o contrato, mas se a ideia é manter o contrato, eu preciso rever todas as suas bases, porque tudo mudou, né? A demanda projetada já não é mais a mesma, a TIR já não é mais a mesma, e assim por diante, né? Então eu preciso rever tudo. Esse que eu acho que até a ideia de reequilíbrio, ela não reflete perfeitamente o que a gente precisa fazer em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, né? Não sei se a Karina, que é membro da comissão, ela está conosco, mas a Karina, ela é advogada da ABCR, participou de um desses eventos que a gente fez, e ela narra para a gente está fazendo um trabalho de pesquisa que chama Observatório da Infraestrutura, ela narra que há um impacto em torno de 30% nas rodovias. Quer dizer, 30% parece que não é muita coisa, quando você compara com transporte coletivo nas grandes cidades, aeroportos, que aí é de 70%, 90% o impacto, né? Mais 30%, se a gente pensar em termos desses contratos que foram feitos lá atrás, tinha uma TIR de quanto? Né? TIR de 15%, de 18%, né? A do acionista não chegava a 30%, né? Então a 30% acaba com lucro, né? Não tem lucro, acabou, zerou, né? Eu vou direto para o prejuízo. Tudo bem, pode ser que aqui eu consiga falar em reequilibrar, tal. Eu não sei o impacto todo ainda, eu tomo algumas medidas mitigadoras agora, resolvo mais à frente a questão de fundo. Agora, não sei se vocês veem dessa maneira. Acho que alguns contratos
o reequilíbrio propriamente dito ele é quase impossível. Eu vou ter que pensar em zerar o jogo, em sentar e reconstruir a relação com um novo plano de negócio, com tudo novo, né? Porque como se fosse Talvez uma o artigo licitação. 8º seja o artigo 8º do projeto, talvez seja exatamente isso que o senhor coloca, que as partes poderão acordar a rescisão amigável, caso comprovado que não há condição de continuar diante de todos os efeitos. Então, há uma Esse é o direito de saída. Eu acho Direito de fundamental. Você abrir uma janela, é o porque o artigo sujeito 8º. não precisa ficar 35 anos tomando prejuízo. Ninguém né? Tem sentido isso. Agora, acho que essa questão da renegociação contratual, a gente tem discutido isso em alguns casos concretos. Eu acho que, de repente, é algo a ser ainda pensado. Aí. Não sei se precisa mudar o projeto, Raul, ou não. Cabe no projeto. Cabe Eu acho que ainda. o projeto está em fase de tramitação e qualquer sugestão de melhoria é bem-vindo. O relator é o senador Wellington Fagundes. Ele ainda não apresentou o parecer. Ele pode considerar sugestões de emendas, sugestões de alteração e pode incorporar no relatório dele. Normalmente isso é compartilhado até com o autor do projeto e isso é feito. Eu acho que é bem-vindo. Evidentemente, do contexto atual, há uma necessidade de que isso se resolva logo, para que se dê essa segurança jurídica, né, a todos que esperam uma regulamentação nesse sentido, mas, como eu disse, ainda não tem a data da votação. E até lá, o parecer do relator pode incorporar sugestões. Então, seja encaminhando para o senador Anastasia, que aí encaminha para o relator, ou diretamente ao senador Wellington Fagundes, que talvez seja o mais eficiente nisso mesmo. Tá bom. A minha pergunta era mais teórica, mas se é para fazer uma proposta, a gente faz também. Eu queria compartilhar. Tem uma dúvida. Meu problema é ter que encaminhar a solução. Certo. A Nara acho que quer falar. Tamara, desculpa, eu te interrompi, Tamara. E aí? Não, eu ia falar que o meu entendimento da redação do texto é que essa repactuação, essa renegociação de sentar e combinar tudo tá lá no artigo 7º mesmo. No 7º, E eu acho que está previsto. E não sei o que eu entendi, eu acho que esse é o ponto, eu acho que é o ponto mais importante, que tem mais impacto mesmo do projeto. Eu acho que talvez a fala do Marcos venha no sentido de uma maior procedimentalização dessa repactuação. Talvez isso precise ser aprofundado realmente. E criar um quadro, ainda que aberto, de como isso pode acontecer. Quer dizer, a semente está ali no 7º, não tenho dúvida. Está com todas as letras, mas isso talvez possa ser desdobrado com mais clareza. Então, a pergunta ia mais nesse sentido mesmo, se está no projeto, se vocês entendem que está no projeto. Mas, efetivamente, é o seguinte, eu acho que a gente não tem tradição de fazer isso, né? Se a gente pegar, a Argentina já fez isso, outros países já fizeram isso em grandes crises, mas a gente não tem essa tradição. Então, acho que, de repente, o maior detalhamento é bem-vindo justamente para dar aquilo que a Nara falou, que é segurança, né, Nara? Para o administrador público que tem medo do Tribunal de Contas. E, entre outros. Entre outros. Não falta cachorro para morder, né? Exatamente. No bom sentido, no bom sentido. Eu acho que a minha questão vai também nessa linha da procedimentalização. Porque, Raul, você bem expôs, né, a ideia da apresentação de um plano de contingência que pode ser de ofício pela concessionária ou solicitado pela administração pública. Eu queria só provocar no sentido de como não fazer a aprovação desse plano e as medidas deles decorrentes não caírem na burocracia no mau sentido, né, em todos os ritos e burocráticos que podem atravancar e levar tanto tempo quanto fosse um pleito de reequilíbrio, uma formalização de um aditivo definitivo. E aí eu acho que esse é o grande ganho do projeto também, né? A gente já, desde agora, ter como premissa reduzir o máximo os passivos contratuais decorrentes do impacto da crise,
empoderando o gestor para tomar as medidas necessárias, mitigadoras disso, né? Para não precisar esperar uma revisão ordinária ou a instrução de um processo de revisão extraordinário, que nós sabemos o quão complexo é. Então, como separar isso? Como procedimentalmente fazer com que a aprovação desse plano de contingência e a adoção das medidas nele previstas se dê de uma forma mais eficaz, mais célere? Além de você, outras pessoas fizeram esse tipo de comentário e sugestão também, viu, Nara? E eu concordo. Eu acho que talvez a colocação de prazos para exame dessas questões pela administração pública seja uma alternativa interessante para o aprimoramento do projeto nesse aspecto procedimental. Talvez seja um dos caminhos a ser adotado, né? E exigindo, então, ou incentivando a administradora a realmente tomar uma decisão e não sentar em cima do problema, né? Ou acho que menos não tomar a decisão, mas ou então deixar que ele poderá, a título provisório, adotar tais medidas e, uma vez quantificado o desequilíbrio, isso ocorrer a compensação, até talvez por meio da conta que vocês preveem, acho que em um dos artigos subsequentes. Mas de forma a mostrar que não é definitivo, então você afasta a responsabilidade do gestor se a medida depois, a posterior, se mostrar que não era melhor, né? Nos termos melhor, mais adequado. Não sei, trazer algo no sentido de ser a medida provisória para contenção de danos. Porque as chances de depois, no controle do Tribunal de Contas e Ministério Público, eles falarem você não seguiu todos os ritos, e aí, enfim, recai em toda a questão já do reequilíbrio, acho que é alto. Então, trazer algo no sentido, provisório, você já pode fazer a partir do momento em que for solicitado e parecer razoável, e uma vez medido o desequilíbrio, você pode ir atrás do que ficou na mesa, né? Ou então retomar. Então, suspender o pagamento de ortoga variável, a gente viu que já foi compensado ou compensou a mais. Então, agora devolve aqui, enfim, só pensando para elas serem o quanto antes, né? Porque o prazo nesses processos a gente vê que custa caro. Num debate que tivemos com o senador Anastasia e o ministro Bruno Dantas, do TCU, o próprio ministro ponderou uma sugestão de, eventualmente, que houvesse a participação do Tribunal de Contas nesses ajustes, nesses momentos, de modo a ser preventivo, né? Claro, a partir de uma linha de corte, né? Em contratos com uma dimensão maior, evidentemente, né? Porque senão também nós travaríamos todo o procedimento. Mas com algum tipo de participação, uma Câmara que fosse uma situação que já houvesse ali a aquiescência do órgão de controle quanto ao encaminhamento que fosse dado. Essa é uma das sugestões que estão sendo colocadas, sabe? Para que se pudesse dar maior segurança jurídica. Eu acho que a questão do erro grosseiro, ela permeia isso também, né? O artigo 28 da LINDB está aqui, né? Nós podemos contemplar isso. Acho que a questão de estabelecer prazos, eu vou ser muito honesto, o pressuposto disso aqui é uma convergência. É a administração que não quer que o serviço pare, porque ele vai ter o cidadão em cima dele, e ele com dificuldades orçamentárias, tendo obra parada, o serviço parado, com demanda na rua, e ele sem condição de startar tudo de novo. E, por um lado, o setor privado que quer também manter aquele contrato, não quer ficar sem aquilo. Então, ora, se há essa convergência, se as coisas estão colocadas em termos de iniciativa, que pode partir do contratado ou da administração, que tem que apresentar um plano de contingenciamento, um estudo econômico e tal, a questão de se vai ser em 15 dias, 10 dias, bom, eu aplico as regras do processo administrativo como um todo, que fala que em 30 dias você tem que deliberar quando há um pedido da administração. Só que isso já cria, per si, uma dificuldade em algo que é discricionário quanto à pactuação e que vai demandar essa convergência. Então, eu acho que essa tentativa da gente criar aí essas amarrações foge um pouco do pressuposto que move tudo esse cenário, né? Em certa medida. Tem essa questão mesmo da necessidade de você reunir as partes e conversar abertamente, né? Não tem... O poder público ele tem geralmente uma posição de tentar tratar disso com muita unilateralidade, às vezes demonstrando uma posição de força,
que muitas vezes é uma posição, no fundo, de fraqueza, né? De assumir a incapacidade que ele tem de sentar e negociar e chegar a um bom termo. Eu acho que dá para fazer isso à luz do dia, não no submundo, né? Não no underground, à luz do dia, com transparência, com a possibilidade dos órgãos de controle olharem, conferirem, arguírem, questionarem. Acho que não há possibilidade de se fazer, né? Não dá para a gente dizer que fazer o certo e fazer o errado é a mesma coisa, né? Senão a gente poderia jogar o direito todo fora. Quer dizer, há como se fazer o certo, né? E não se tem inculcada uma culpa excessiva, né? Incorreta, injusta, em função de ter feito certo. Só é necessário ter cuidados para que o certo seja feito à luz do dia, com demonstração dos motivos, mediante a ausculta dos outros interesses, possibilitando que a sociedade se manifeste também, que os outros interessados se manifestem, né? E não seja digamos assim, um acordão, né? Para lesar simplesmente o erário. Não sei se a Tamara quer assumir aqui, mas tá me coçando aqui uma manifestação que foi feita pela Patrícia Guirra, que diz o seguinte: não há lei que supra a falta de planejamento econômico voltado para o desenvolvimento do país. Eu subscrevo a sua manifestação, Patrícia. Não há lei que supra a falta de planejamento econômico voltado para o desenvolvimento do país. Depois ela diz: o Brasil ficou muito bom para os estrangeiros, e assina. Aí eu tenho um pouco de dúvidas, né? Porque, vê bem, se o Estado, a União, ela tem aí, ela diz que quer atrair o investidor estrangeiro, quer fazer privatização, quer fazer concessão. Isso tem tudo a ver com o trabalho que a gente tem desenvolvido aqui na Comissão de Infraestrutura, discutindo como é que faz, como é que não faz, se deve fazer, se não deve fazer. Agora, pensa comigo, nesse pipeline aí da União tem 21 aeroportos, né? Então, a União diz que quer colocar em licitação, vamos dizer assim, entre aspas, vender, isso só a União, sem contar o Estado de São Paulo. O Rafael, que é da unidade PPP do Estado de São Paulo, pode dizer também que o Estado de São Paulo tem mais de uma dezena de aeroportos regionais para colocar em concessão. Mas vamos pensar só no âmbito federal. Tem 21 aeroportos. Quem é o investidor estrangeiro que vai vir aqui investir em aeroportos se a União pegar agora e deixar quebrar os aeroportos que ela concedeu há alguns anos atrás? Quer dizer, quem é que compra uma casa incendiada, né? Uma casa que ninguém cuida dela, né? Em que o dono dela a depreda, né? E a depreda propositalmente, só para mostrar que é rigoroso e que não vai compactuar com contratos feitos por outros governantes. Porque, no fundo, tem essa coisa de sempre, o contrato feito pelo outro governo eu não tenho que cumprir. É um tipo de mentalidade atrasada que ainda existe, infelizmente, na administração pública brasileira. Então, me parece que a lei, se ela não resolve realmente o problema do planejamento, e não resolve, né, porque a gente tem que resolver esse problema, mas não é por meio dessa lei, ela vem dar alguma mão para o administrador que quer justamente não deixar o seu acervo de contratos caírem em ruína, né? E quer demonstrar, sinceramente, para quem venha investir em negócios de infraestrutura no país, seja brasileiro, seja estrangeiro, aí tanto faz, que a gente é sério, que a gente cumpre contrato e que se tem um grande problema, aquele que consegue suportar esse risco vai arcar
com o suporte desse risco, e se ele não consegue também suportar o risco, ele é aberto pelo menos a repactuar a contratação para que os prejuízos sejam mitigados de lado a lado. Então, eu vejo dessa maneira, não sei o que os nossos convidados e debatedores pensam a respeito disso. E a Patrícia voltou. Explico, a nossa moeda, ganhamos em real e os contratos são em dólares. O contribuinte brasileiro financia os agentes públicos no contexto da corrupção. Acho que sim, nem todos os contratos são em dólar, né? A maior parte dos contratos na área de infraestrutura do Brasil são em reais, né? Agora que se discute muito a ideia de ter algum tipo de garantia cambial, porque o câmbio andou disparando e o Brasil vinha numa batida muito segura em relação ao câmbio e agora ficou muito inseguro, né? Mas há alguns contratos realmente que tem esse tipo de garantia a que você se referiu. É um problema de viver num país que tem uma moeda fraca, né? Acho que só em complementação, acho que a Patrícia está querendo dizer assim, o investidor estrangeiro vai pagar o real barato que está, né? Mas, então... isso é verdade, Nara. Então, bem pontuado. Barato, mas isso não é positivo na perspectiva Patrícia, nacional. O Brasil ficou barato, né? O Brasil está barato. Eu acho que é um pouco isso. Está atraente não porque são investimentos sólidos e rentáveis, mas porque está barato. É muito mais barato ter um aeroporto no Brasil que provavelmente é ter um aeroporto na China ou na Europa. Por outro lado, talvez seja barato comprar empresa quebrada no Brasil. E isso se coaduna com a necessidade da gente manter os contratos e manter as empresas, porque senão elas vão realmente quebrar e vão ficar muito baratas e o estrangeiro vai vir aqui e vai comprar a preço de banana. Isso é verdade. Exato. Nós pagamos por esse risco, né? Dessa segurança e dessas concessões devolvidas. Elas vão ficar cada vez mais baratas, não só em função da moeda, mas em função do elevado risco a elas associados. Obrigado, Nara, para me corrigir aqui. Não, só complementando. Me complementa. Vocês querem comentar a questão colocada, muito bem colocada pela Patrícia? De fato, a questão da gestão dos aeroportos é um exemplo muito clássico disso, né? Porque o investimento que foi feito, o investimento público, foi gigantesco. Nós não podemos chegar num ponto de poder vender tão barato assim. É preciso que a gente antes tenha condição de remediar os efeitos disso, de modo a não chegar numa situação como essa, né? Em que possam chegar aqui e comprar o preço, porque isso significa um rombo gigantesco, né, em termos de investimento público, né? Fora que tipo de condições nós vamos ter na hora então dessa venda para poder preservar a qualidade do serviço, né? Então é algo que realmente eu fiquei impressionado. Viajei esses dias e não estou vendo, é um deserto, o aeroporto é um deserto. E quantas viagens fazíamos para ter encontros como esse? Que não vão acontecer mais. Quem vai fazer um congresso presencial de direito, gente, gastando uma fortuna daquela, com passagem, com alugando um auditório? Se a gente pode estar aqui, sair daqui, eu já vou para a rua. Reuniões Hoje mais cedo, Flávio, num outro evento, um representante, acho que do Banco Interamericano, ele mencionou um dado que para mim é sintomático. O mercado aeroportuário norte-americano, que é muito mais desenvolvido que o nosso, a previsão é que ele se recupere, esse mercado, em pelo menos 5 anos. Então vai demorar 5 anos para as coisas voltarem ao normal no setor de aeroportos norte-americano. Então você imagina... Voltar ao normal, né? Se esse normal de hoje. Não, e aí veio um consenso, né, de todos esses bancos de fomento que a grande evolução que os serviços públicos vão sofrer em função do que a gente está vivendo, é claro, aqueles em que isso for compatível, é o da digitalização dos serviços, né? Os serviços vão ter que se adaptar a essa realidade que a gente está vivendo e, como você disse, você deu o exemplo aí do evento de direito administrativo, que era presencial. Os serviços públicos também vão se transformar nesse sentido. E os investimentos para esse processo de digitalização vão ser significativos. E eu acredito que toda essa
todo esse conjunto de questões já teria que entrar nessas discussões de repactuação dos contratos, né, de saneamento dos contratos, de preparação dos contratos para essa nova fase que a gente vai viver. Como o Marcos gosta de dizer, esse novo normal. Eu não gosto de dizer nada. É o povo que fala isso por aí, os jornalistas especialmente. Eu não sei, temos mais questões, Tamara? Acho que não, né? Não dos participantes, só se vocês ainda quiserem fazer mais comentários, mais anotações, dá para ficar a noite inteira aqui debatendo. Eu acho que a gente tem tido um compromisso de tentar começar e acabar mais ou menos no horário, né? E esses eventos, quando eles duram muito, eles tendem a ficar mais vazios. Então eu queria ir com a permissão da minha querida Tamara, que coordenou tudo desde o início, agradecer Flávio, agradecer Raul e Nara e a própria Tamara pela presença hoje aqui. Acho que foi muito legal. Acho que ficar sabendo desse projeto de lei é bastante importante para nós da Comissão de Infraestrutura da OAB, nos ajuda a nos posicionarmos, né, em relação a institucionalmente, né, a OAB São Paulo se posicionar em relação a esse PL, que eu tenho certeza que nós aqui, não só eu, mas os demais integrantes da Comissão de Infraestrutura apoiamos, né? Então a gente vai fazer um relatório desse nosso encontro e vai mandar para o Conselho da OAB para verificar qual vai ser o posicionamento institucional dessa sessão de São Paulo aqui da OAB. Então, agradeço. Acho que a gente teve uma audiência bastante grande aqui, mais de 100 pessoas, 120 pessoas, uma audiência bastante boa, né, para um dia de semana nesse horário, com a concorrência desse mundo de webinars que ocorre. Existe a pandemia do Covid e a pandemia dos webinars, né? São as duas pandemias. Uma é bem ruim, a outra é boa, mais ou menos. Mas a gente está colaborando para a pandemia dos webinars. Então, espero que estejamos colaborando no bom sentido, no sentido do positivo. E eu tenho certeza disso, tenho certeza que a gente passou bons momentos aqui, debateu assuntos bastante interessantes e faço votos que esse PL, eu pessoalmente faço votos que ele seja aprovado. Eu apoio. Tem o meu amigo lá, que é professor no Paraná, que é o Egon, que ele é contra. Ele acha que não tem que votar lei nenhuma, que está bom do jeito que está, que o direito, tal como posto, é suficiente para se resolver essas questões, mas eu acho que não. Eu acho que, tudo bem, dá para a gente resolver sem a ferramenta, as ferramentas estão dispostas nesse projeto de lei, mas as ferramentas nos ajudam bastante, né? Nos ajudam bastante. Né? Dá para tirar um prego enfiado numa madeira com o dente? Talvez dê. Talvez você quebre o dente. Agora, se eu tiver a ferramenta correta, vai ficar mais fácil. Então, acho que o PL ele vem na linha de tornar mais fácil fazer algo que a gente acha que tem que ser feito mesmo, que é sentar e negociar e renegociar esses contratos, reequilibrar quando for o caso, mitigar consequências quando for o caso e, eventualmente, até renegociar, repactuar o contrato todo quando for o caso. Quero abrir a palavra para vocês se despedirem. Flávio, Nara e Raul. E Tamara. Eu agradeço muitíssimo o convite, a oportunidade, professor Marcos, a todos aí que conduziram os trabalhos. Foi uma honra para mim participar. Eu acho que é importante realmente a OAB participar ativamente, provocar um posicionamento institucional. Projetos como esse, mas alguns outros que eventualmente podem parecer distantes, mas não são. Um projeto importante que hoje está na Câmara sobre a alteração da lei de improbidade administrativa. Da forma como está esse projeto, com a minha modesta opinião, e aí é Flávio Unes falando, evidentemente, a situação vai se agravar em termos de causar mais o direito administrativo do medo. E isso afeta diretamente o tema nosso. Porque quando o seu professor colega lá do Paraná entende que não é preciso, é porque ele não sabe que a administração pública, quando fala não pode,
Quando o assessor jurídico diz não, não pode porque viola o princípio da legalidade, porque não tem autorização legal, trava tudo. E o impacto desse travar tudo é uma coisa assim que só quem está e quem vive e quem está na ponta sabe o significado disso. Então, eu realmente faço votos também de que esse projeto tenha sucesso e que a Ordem dos Advogados do Brasil possa ouvir a Seccional de São Paulo com uma comissão tão experimentada como essa. Muitíssimo obrigado, boa noite a todos e saúde para que a gente supere isso logo. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Flávio. Manda um abraço para o senador, né? Mandarei. Nara. Bom, também gostaria de novamente agradecer pelo convite, muito honrada, no sentido de também salientar a importância que vejo nesse projeto de lei. Posso trazer até um caso concreto para mostrar. Não, a solução não está posta e ele é necessário. Existe uma grande discussão, por exemplo, em relação à repactuação de prazo para fins de reequilíbrio. E nós já tentamos, no âmbito das minutas aqui do município de São Paulo, deixar explícito a regra que agora vem positivada no PL de que para fins de reequilíbrio decorrentes da Covid não será computado o prazo. Nós não conseguimos deixar passar essa regra no âmbito dos nossos contratos. Então, em tese, no âmbito do controle aqui, esse prazo seria considerado dentro dos limites dos prazos legais, e com a positivação nós teríamos uma ferramenta adicional. Então, assim, é só um exemplo, dentre muitos outros que acredito que o projeto de lei traz, dando não só mais conforto para o gestor, mas ferramentas para mitigar o dano causado em função da crise. Então, novamente agradeço, reitero o meu posicionamento como, enfim, advogada, né, não institucionalmente falando pela São Paulo Parcerias, e é isso. Uma boa noite a todos. Obrigado, Nara. Raul? Poxa, eu agradeço também. Encerra. Agradeço imensamente a oportunidade. Mais uma vez, parabenizo a OAB pela iniciativa. Falando uma fala final aqui sobre a minha visão a respeito do projeto, eu acho que mais do que segurança jurídica, que é realmente um vetor importantíssimo dessa proposta, eu acho que ela ajuda, é um reposicionamento de valores, né, na construção da decisão pública, né, decisão pública em torno da continuidade do contrato. E o Marco citou Egon, que tem críticas à ideia. Do meu lado, eu cito o professor Marçal, que é um defensor do projeto, e ele, numa determinada oportunidade, disse que o projeto ajuda nesse direcionamento da discricionariedade, né, da administração pública, e ele ajuda numa coisa muito importante, que é a substituição de uma visão calcada exclusivamente na supremacia do interesse público para uma visão calcada num princípio de solidariedade, de preservação dos contratos, que, por sua vez, vão ter um impacto econômico tremendo também na vida das pessoas e fornecedores que estão atrelados a esses serviços, e aí a cadeia é infinita. Então, com isso, eu encerro aqui minhas ponderações e, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Raul. Tamara, você fala no final e encerra, tá bom? Então, tá bom. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, Flávio, Raul, Nara, Marcos. Acho que a fala de cada um foi muito importante para a gente conseguir montar um panorama mesmo do que é o PL, de onde ele veio, o contexto em que ele surge, as medidas que ele propõe, por que ele é necessário. E aí acho que nesse ponto em especial a experiência da Nara traz para a gente, assim, na prática, por que ele é necessário e o que a gente pode esperar dele. Então, eu acho que é uma discussão que está só começando, apesar de que esperamos que o projeto saia logo, mas sinto que é só o começo dessa discussão. Ainda temos muito pela frente, inclusive porque os efeitos da pandemia ainda não são calculáveis, então a gente ainda vai ouvir falar deles por muitos anos ainda, mas espero que a gente tenha conseguido começar um debate legal e já suscitar mais discussões futuras com isso. Agradeço muito a presença de todos vocês. O evento foi gravado, está sendo gravado e vai ser disponibilizado no canal da Comissão de Culturas e Eventos da OAB de São Paulo. Okay. Agradecemos aos nossos ouvintes aí que participaram também pelo chat, né? Sem vocês não tem evento. Então, obrigado por estarem com a gente
E vamos para a próxima. Agora, o nosso próximo vai ser sobre a nova lei de saneamento. E o que vem por aí é uma lei muito importante, muito impactante. A gente já fez uma discussão dessa na comissão antes da pandemia, lá no final do ano passado. E vamos voltar a falar agora, já que o projeto deve ser sancionado nesses dias agora, se é que já não foi sancionado hoje. Tá bom? Amanhã. Então, obrigado mais uma vez a todos e até a próxima. Abraço. Abraço.